Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é o Prof. Leandro. Então, vamos fazer uma revisãozinha da função polinomial do segundo grau, certo? Vai ser uma revisão, mas ela está bem completa. A gente vai ver praticamente assim todos os elementos mais importantes que temos dentro de uma função polinomial do segundo grau, certo? Então, só para lembrar, a gente chama de função polinomial do segundo grau, certo? Por quê? Porque dentro dessa função f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, certo? Dentro dessa função, o maior expoente que eu tenho é ao quadrado, certo? Então, o maior expoente que eu tenho dentro desse polinômio é x ao quadrado, por isso que chamamos função do segundo grau, certo? Agora, analise aqui. Dentro da função do segundo grau, nós temos elementos, certo? Um elemento que acompanha o x ao quadrado, certo? Esse é o coeficiente a. Um elemento, um coeficiente que acompanha x e um cara que está sozinho aqui, que é o c, tá certo? Então, sempre lembre, para ser função do segundo grau, o a sempre será diferente de zero, tá bom? O a nunca pode ser zero, em hipótese alguma, beleza? O meu b e o c, eles podem ser zero, não tem problema nenhum. Porque para ser função do segundo grau, a gente tem que lembrar que eu tenho que ter o x ao quadrado. Senão não é de segundo grau, né? Então, por isso que precisa ter o x ao quadrado ali dentro, beleza? Continuando aqui. Primeira coisa, muita gente acaba confundindo, deixa eu só colocar aqui do ladinho, que o a tem que ser diferente de zero, certo? Se o b for zero e o c for zero, a gente tem uma função incompleta. Desse jeitinho aqui, ó, é completa. Então, se tem todo mundo, é completa, beleza? Então, vamos lá. Se b ou c igual a zero, é incompleta. Incompleta. Se o meu a... Desculpa, se o b ou c é igual a zero, é incompleta. Se o a, o b e o c são diferentes de zero, nós temos uma função de segundo grau completa. Beleza? Então, veja só, meus queridos gafanhotos. Aí, a gente já sabe identificar os elementos, certo? Então, sabendo disso, a gente vai para as coisinhas que importam dentro de uma função de segundo grau, certo? A primeira coisa que importa é o cálculo do discriminante, certo? O discriminante. Tá, esse discriminante, ou que muita gente chama de delta por causa da letra grega aqui, o delta, tá certo? Cara, por que o nome dele é discriminante? É porque ele que vai discriminar para você, certo? O número de raízes da função do segundo grau. Peraí, como assim? Se você fizer o cálculo do delta lá, o delta tem a seguinte fórmula: b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Lembrando, em ordem de importância, que a gente resolve primeiro o quadrado e as multiplicações para depois fazer a subtração. Você não pode subtrair o b ao quadrado menos 4 para daí multiplicar. Vai dar totalmente errado. Cuida com isso, certo? Então, cuida com esse detalhe. Agora vamos ver. Se eu calculei o delta, beleza. Delta deu um valor maior do que zero. Significa que a minha função tem duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Perfeito. Se o meu delta é igual a zero, automaticamente temos duas raízes reais e iguais. E se o delta é negativo, automaticamente a gente não possui raiz real.
certo? Então, se delta for negativo, não vai possuir raiz real, certo? Aí, prof, como assim ter raiz real? Raiz, gente, você tem que entender o seguinte. Grava isso. Raiz é onde toca o eixo X. Então, eu vou colocar aqui o eixo X do lado para cada uma delas. Eixo X, eixo X, eixo X. No primeiro caso, duas raízes, significa que toca o eixo X em dois lugares. Duas raízes reais iguais, ou seja, só vai tocar em um lugar, porque os dois números são iguais. E não possui raiz significa que não vai tocar aqui, cara. É isso que está querendo dizer, certo? A primeira coisa é fazer o cálculo do discriminante. Calculou o discriminante, você já pode fazer a aplicação na fórmula resolutiva da função do segundo grau, certo? Comumente chamado por nós brasileiros de fórmula de Bhaskara, só que aos poucos está saindo da boca do brasileiro a fórmula de Bhaskara e ficando somente fórmula resolutiva de equação do segundo grau. Porque Bhaskara não criou essa fórmula, foi um erro de tradução aí, acredito-se, de livros, que daí a gente acabou ficando com essa ideia que foi ele que fez, tá bom? Então, veja só. Essa fórmula aqui, ó, essa formulazinha, cara, ficou horrível. Vamos tirar isso, né? E verde é Palmeiras. Palmeiras não dá. Até minha camiseta é verde, mas a gente tem que lembrar que Palmeiras não serve, tá bom? E não tem mundial, beleza? Então vamos lá. Galerinha, seguinte. Preste atenção. Depois que você acha o valor de delta, determina o valor dele, que é o discriminante, você vai substituir aqui dentro, certo? Nessa fórmula. E aí você vai descobrir com isso quais são as raízes. Sendo que a primeira raiz que você tem, a primeira raiz, x1, ela é menos b mais a raiz de delta dividido por 2a. E a segunda raiz será menos b menos raiz de delta dividido por 2a, certo? Então você não resolve esse mais ou menos ao mesmo tempo. Você não consegue fazer isso. Você tem que dividir para poder resolver. Então tem que tomar muito cuidado, beleza? E aqui já dá para entender por que se o delta for positivo, vai ter duas raízes reais e distintas. Porque, ó, se delta é um valor positivo, vamos supor que delta deu 4, certo? Raiz de 4, quanto que é? 2. Você somar 2 e subtrair 2 são coisas diferentes. Por isso que você vai ter dois resultados diferentes. Já, se delta for 0, somar 0 e subtrair 0, a mesma coisa. Não muda nada, quer dizer que as duas raízes são iguais. E para finalizar, delta menor do que 0 não possui nenhuma raiz real. Não quer dizer que não tenha raiz, não tem uma raiz real dentro do conjunto dos números reais, que é o qual a gente está trabalhando agora, beleza? Continuando, perfeito, até aqui está tudo ok. Discriminante foi a primeira coisa. Segunda coisa que a gente vai ver, vamos lá. Concavidade. Concavidade da parábola. Certo? Quando você estuda a concavidade da sua parábola, ela pode ser só de dois jeitos, tá bom? Se o delta for maior do que 0, a concavidade está voltada para cima. Se o delta for menor, o A for maior do que 0, a concavidade é para cima. Se o A for menor do que 0, a concavidade é para baixo. Né? Ó, eu estou gravando aqui a milhão já, né? Então a gente às vezes trava a língua aí. Foi mal, gente. Vamos lá, continuando. Então veja, se o meu A for maior do que 0, o que significa ser maior do que 0? Positivo. Se o número que está acompanhando o A for um número positivo, a gente sabe que a concavidade daquela parábola é voltada para cima. Se o número que acompanha A, o x ao quadrado, né, for negativo, a concavidade daquela parábola será para baixo. Então, vou fazer um exemplozinho aqui, bem de boa. Y igual a menos 3x ao quadrado mais 4x mais 12, certo? Quem que está acompanhando o x ao quadrado aqui? O menos 3. Ele é o meu A. O A é menos 3. Menos 3 é positivo ou negativo? Negativo.
significa que a concavidade dessa parábola será voltada para baixo, beleza? Voltada para baixo. Perfeito. E a última coisa que nós temos é aonde toca dessas básicas, tá certo, gente? Calma, relaxa. Das coisas básicas, a última coisa que nós temos é onde intercepta o eixo Y. Eu vou colocar aqui desse lado, porque eu vou usar o outro lado ali depois. Vamos lá. Intersecção em Y. Parece uma coisa muito difícil, né? Quando você pega uma função y igual a ax² mais bx mais c, para saber onde toca o eixo y é sempre o c, certo? Então a coordenada do ponto onde vai tocar o gráfico no eixo y, aqui, será sempre o x 0 e o y exatamente o c, tá bom? Perfeito? É onde toca o eixo y. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Por que eu deixei um espaço aqui? Porque eu vou cruzar esses dados. Como assim, professor? Vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que o delta tem 3 possibilidades e a concavidade tem 2. Então, se eu tenho 3 possibilidades para delta e 2 para concavidade, eu posso fazer 3 vezes 2 dá 6 opções diferentes de gráfico, certo? Tenho 6 opções diferentes, 6 análises diferentes de gráfico. Vamos ver. Vamos lá. Primeiro, o meu A pode ser positivo ou A pode ser negativo. O meu delta pode ser positivo, meu delta pode ser 0 e o delta também pode ser negativo. E a partir disso a gente faz a análise, quer ver? Delta positivo, 2 raízes. A positivo, voltada para cima. Então, quer dizer que a minha parábola aqui vai tocar o eixo x em 2 pontos, certo? E vai ser voltada para cima, beleza? Se o delta for positivo, vai continuar tocando em 2 pontos. Então, vamos lá, vamos desenhar o eixo x aqui, certo? Vai continuar tocando em 2 pontos. Só que se o A for negativo, ó, a concavidade fica voltada para baixo. A mesma coisa a gente vai fazer agora aqui para delta igual a 0 e também para delta menor do que 0. Veja só, se delta for maior do que 0, igual a 0 e A maior do que 0, a concavidade voltada para cima, tocando o eixo x em apenas um ponto. Se delta é igual a 0 e A é negativo, concavidade voltada para baixo, tocando o eixo x em apenas um ponto também. Se delta for negativo, eu não vou tocar o eixo x. Isso significa que se o A é positivo, vai ficar voltada para cima sem tocar x. Se A é negativo, voltada para baixo sem tocar x. Aí, prof, é possível que isso aconteça? É, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, beleza? Perfeito. Essa é a parte básica de função do segundo grau. Agora vamos para a segunda parte. Um método de resolução de equações que vocês aprenderam há muito tempo atrás. Chama-se soma e produto. Soma e produto. Ah, mas como que eu faço isso? Veja só. F de x igual a ax² mais bx mais c. A soma das raízes, certo? A soma das raízes, vamos até colocar aqui, soma. Isto é, a raiz x1 mais a raiz x2, ela é menos b dividido por a. O produto das raízes, isto é,
a primeira vezes a segunda é C dividido por A, certo? E a soma e o produto sempre vai existir, certo? Sempre vai existir soma e produto, sempre, 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 sempre. Só que qual que é o grande detalhe? Nem sempre você consegue descobrir tão facilmente quais são elas, tá bom? Depois a gente vai dar uma olhadinha em umas questões e verificar aí se a gente consegue aplicar bem a ideia da soma e produto, perfeito? Beleza. Então, já vimos aqui agora o discriminante, a concavidade, vimos também a cruzar esses dados de discriminante com concavidade, vimos soma e produto, e para finalizar essa nossa revisãozinha aqui, a gente vai ter agora o vértice da parábola, certo? Como assim, professor? Vamos ver. Vértice da parábola. Para calcular o vértice da parábola, você tem também duas fórmulas. Mas eu já vou mostrar para vocês o que significa o vértice. Vamos pensar numa parábola que está com a concavidade voltada para baixo, certo? O que seria o vértice dessa parábola? O vértice dessa parábola seria o x do vértice, o y do vértice, seria um ponto de simetria da parábola, tá certo? Seria um ponto de simetria com todos os pontos ali. Mas, mais do que isso, ela é ou máximo ou mínimo. Então, o vértice da parábola, nesse caso aqui, ele é o máximo. Certo? Por que ele é o máximo? Porque a concavidade está voltada para baixo. Então, o maior valor possível que você tem é o vértice. Tá bom? Então, se o A for menor do que zero, concavidade voltada para baixo, eu tenho o máximo. Beleza? E agora, qual que é a fórmula do x do vértice? A fórmula é menos b, vamos lá, por 2a. E a fórmula do y do vértice? É menos delta por 4a. Professor, mas e se por um acaso a parábola tiver com concavidade voltada para cima? O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, meu caro. Veja só. Parábola voltada para cima. Beleza? O ponto que você tem aqui, se o A é maior do que zero, a parábola está voltada para cima. Então, o vértice dela, que tem coordenadas de x do vértice e y do vértice, o vértice dessa parábola, ele é o ponto de mínimo. Certo? Por que ele é o mínimo? Porque ele é o menor valor que essa função pode assumir dentro dessa questão. Tá bom? É um detalhe muito importante. Se você acha o x do vértice, é só você aplicar na função que na hora você acha o y do vértice. Tá bom? Então, vejam só. Fizemos o cálculo do discriminante, concavidade, intersecção em y, cruzamos dados, soma e produto e vértice da parábola. Fizemos isso aí nos nossos primeiros 18 minutos. Agora, o que eu vou fazer com vocês? Vocês vão tirar um print dessa tela, vão dar uma travada, resolvam aqui agora tudo isso. Ó. Calcular o discriminante, analisar a concavidade, determinar as coordenadas de onde a parábola está com o eixo y, certo? Calcule as coordenadas do vértice e, caso existam, calcule quais são as raízes. Depois, esboce o gráfico, certo? Então, eu vou pegar duas. Eu ia pegar 3, mas eu vou pegar só 2 equações aqui para a gente trabalhar. Só a B e a D, tá certo? Vamos começar ali com a letra B. f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Ah, prof, mas ela está como equação. Não tem problema. Você consegue fazer o estudo e análise dela sem problema nenhum, certo? Nada vai influenciar no seu estudo. Então, veja. Aqui, separando os elementos, sabemos que o A vale 1, que o B vale 3, que o C vale 2. Perfeito. A gente sabe disso. Agora, o delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Professor, se algum deles for negativo, coloca parênteses e faz jogo de sinal, como sempre, certo? A gente já trabalha com multiplicação, adição, subtração de números inteiros. Então, se o número é negativo, a única coisa que você tem que fazer, coloca parênteses e faz jogo de sinal quando necessário. Beleza? Cuida disso.
3 ao quadrado aqui é 9, 2 vezes 4 é 8, e 9 menos 8 a gente sabe que dá 1. Errou? Faz de novo, certo? Errou? Faz de novo, não deixa sem fazer, beleza? Delta é 1. Vamos fazer algumas análises aqui, ó, só com essas 3 informações. O A é 1, significa que a concavidade é voltada para cima. O C é 2, significa que vai ser voltada para cima e vai tocar o eixo Y no 2. E o delta ser 1 significa que vai ter duas raízes, certo? Significa que ele terá duas raízes, beleza? Delta ser positivo. Então eu posso ter ou um gráfico assim, certo? Ou um gráfico assim. Nesses dois gráficos, no azul e no rosa, tocou o eixo X em 2 lugares, certo? E tocou o eixo Y no 2 e a concavidade está voltada para cima. Tudo isso a gente conseguiu só fazendo o discriminante e analisando os 3 coeficientes da função, certo? Agora, vamos descobrir certinho qual que é o lugar onde vai tocar o eixo X. Veja só comigo. Pela fórmula de Bhaskara, que a gente fala vulgarmente aí, é menos 3 mais ou menos a raiz de 1 dividido por 2 vezes 1, que é o meu A. Ah, prof, não sei de onde você está tirando essa fórmula. Falei no início da aula. Qualquer coisa, anota no papel, pausa aqui, veja qual que é a fórmula e verifique o que eu substituir. Então aqui nós temos menos 3 mais ou menos 1 dividido por 2. X'. Menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Dividido por 2 vai dar menos 1. X'. Ou a segunda solução de x. Fica menos 3 menos 1 por 2. Que vai dar menos 4 por 2, que é menos 2. Opa! Eu já descobri as raízes, certo? Então, veja. Já descobri a concavidade. Já descobri que toca o C é 2, certo? Então é onde toca o Y. Já sei quais são as raízes. A raiz 1 é igual a menos 1. A raiz 2 é igual a menos 2, certo? E veja, sabendo as raízes agora, eu posso calcular o vértice da parábola. Por quê, professor? Para saber qual que é o menor ou maior ponto dela. Se ela está voltada para cima, eu vou descobrir qual que é o mínimo da minha parábola, tá certo? Então, x do vértice menos b dividido por 2a. Quem que é o b? 3. Então fica menos 3 dividido por 2 vezes 1. O x do vértice vai ficar valendo menos 3 por 2, que é menos 1,5. E o y do vértice? Quem que é? O y do vértice será menos delta por 4 vezes o a. O delta deu 1. Dividido por 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4. Então, menos 1 dividido por 4 dá menos 0,25. Peraí. Eu já consegui descobrir tudo que eu queria. Agora é só esboçar o gráfico, certo? Vamos lá. Primeira coisa, faça um eixo X e um eixo Y bem bonitos para analisar. Depois, onde toca o eixo Y? 2. Então, coloca lá. Toca no 2. Onde toca o eixo X? Em menos 1 e menos 2. Então, menos 1, menos 2. E agora, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Perfeito, certo? Então, vamos ver se vocês concordam comigo. O x do vértice dessa parábola, qual que é? Menos 1,5. Olha isso. Não está bem no meio do menos 1 e do menos 2? E o y do vértice, menos 0,25. Prontinho. Esboçamos o gráfico da nossa parábola brincandinho, certo?
Gastamos 6 minutinhos para fazer essa análise completa da função. Vamos fazer a letra D. A letra D, o que eu fiz? Aqui era mais 9. Eu coloquei mais 10 para poder usar uma coisinha com vocês agora, certo? Eu não vou fazer o cálculo dela, eu quero mostrar o que acontece. Só vou mostrar o delta mesmo, tá certo? Delta é b ao quadrado menos 4ac da minha função D aqui, certo? Então eu vou ficar com b ao quadrado menos 6 ao quadrado. Deu uma travadinha aqui, voltou. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1 ali, vezes o c, que vale 10. 6 ao quadrado é quanto? 36, não é menos 36 não. Menos 40 vai dar menos 4. Delta deu negativo. Não possui raiz real. Ah, quer saber? Vamos fazer tudo. Só para a gente analisar bem bonitinha essa função. Porque essa é uma boa função para se analisar. Perfeito. O que significa delta ser negativo? Que não vai tocar o eixo x. Ah, então não vai ter como construir o gráfico. Tem. A gente já vai ver isso. Certo? Deixa eu só colocar a função aqui. F de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 10. Vamos calcular aqui agora o vértice. Ah, prof, as raízes. Mas você descobriu que é negativo, não precisa calcular a raiz. Certo? X do vértice menos b por 2 vezes a. O b é quanto? Menos 6. Então, menos 6 por 2 vezes 1. Vai dar 6 dividido por 2, que é 3. O y vértice é menos delta por 4 vezes a. O delta é menos 4. Então, vai ficar menos 4 por 4 vezes 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4. Então, o vértice da parábola, o menor ponto dela, porque ela é positiva, certo? Ó, o a é maior do que 0, porque o a é 1. Significa que está para cima, certo? Então, eu sei aonde... eu sei exatamente o gráfico dela, sei onde toca o eixo y, que é o c, e sei o vértice. Então, o vértice vai ter coordenada 3 e 1. Agora a gente consegue desenhar essa função sem precisar saber as raízes. Veja só. O vértice dela tem coordenadas 3 e 1. Então, 1, 2, 3. E 1. Vamos juntar o 3 com 1. Esse é o vértice da parábola. Sei que toca o eixo y no 10, certo? Vai tocar o eixo y aqui em cima no 10. Beleza? E como não tem raiz, fica assim mesmo a função, tá certo? Parábola com concavidade voltada para cima, que não toca o eixo x. Pronto, acabou a questão. Já era. Beleza? Então, novamente, tira um print dessas questões aqui agora, resolve elas e depois a gente brinca. Vamos lá. Mais algumas questõezinhas aqui para quem está com dificuldade. Chuta-se uma bola para cima, certo? Chutando-se uma bola para cima, notou-se que ela descrevia uma função quadrática assim. Ou seja, quando você chuta a bola, ela faz isso aqui, ó. Pronto. Beleza? Tranquilos? Onde h é a altura, certo? E x é o tempo. Aí ele pergunta assim: quando a bola atinge a altura máxima? Quando? Ele fez essa seguinte pergunta: quando? Sempre que ele pedir quando, enquanto tempo, isso daí é para você o eixo x. Quando sempre é o eixo x. Se ele pedisse qual a altura máxima da bola, você tinha que descobrir o eixo y, o qual, tá certo? Então ele quer saber quando a bola atinge o máximo. Quando, gente? Vamos lá, separa primeiro. Quem que é o A? Menos 8. O B, 48.
x do vértice é quando? X do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. Por que eu coloquei 48 ali? Olha. Menos b, certo? Dividido por 2 vezes o a, que é menos 8. Menos com menos dá mais. 48 dividido por 16. Menos com menos dá mais, então vai ficar 3. Ou seja, em 3 segundos, essa bola chega ao topo. Ah, mas qual que é o maior valor? Não sei, ele não pediu isso. Se você quiser, é só fazer o y vértice. Um garoto lança uma pedra, observa sua trajetória, é essa daqui. Beleza. A mesma coisa, a mesma ideia, só que agora ele pergunta qual a altura máxima. O qual é o y vértice, que é menos delta dividido por 4a. O que eu vou fazer? Porque eu acho mais fácil. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei para vocês que o eixo x é quando e o eixo y é qual? Certo? Falei ainda que esse é o x vértice e esse é o y vértice. Se você calcular o x do vértice e substituir na função, é mais fácil que calcular delta. Quer ver? Ó? Bem mais fácil, inclusive. X do vértice menos b por 2a. O b é quanto aqui? O b é 4. Por 2 vezes o a, que é menos 1. Vai ficar menos 4 por menos 2, que vai dar 2. Perfeito. A gente sabe qual que é o x do vértice. Agora vamos calcular o y do vértice. Eu posso jogar na função menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 20. 4 vezes 2 é 8, 28. Menos 4. Ah, prof, mas o senhor falou que se eleva ao quadrado fica positivo. O número fica positivo, só que aqui tem um menos que é fora, não está elevado. Então, qual vai ser a altura máxima? A altura máxima é 24 metros. Tá certo? Acabou a questão. E para finalizar, gente, de verdade, olha isso daqui, ó. Questãozinha 5. A gente tem que descobrir se essa função aqui é função de qual gráfico, certo? Então, a primeira coisa que eu quero que você analise na função. O a é menor do que zero. Quer dizer que a concavidade está para baixo. Desses 4 casos, eu só tenho 2 com concavidade voltada para baixo. Ou a C, ou a D. Certo? Eu sei que está tocando C igual a 1. Quer dizer que toca o Y no 1. A única que toca o Y no 1 é a letra C. Certo? Então a correta é a letra C. Se eu pedisse da letra A, qual que é o delta dela? O delta é positivo. Ah, mas como que o senhor sabe? Tocou quantas vezes o eixo x? 2. Se a função toca 2 vezes o eixo x, é raiz. E quem que é o A dessa função? O A é positivo também, porque a concavidade está voltada para cima. E está faltando o C. Sabe quem que é o C? É 0. Tá bom? C é 0. Mas por quê? Onde que está tocando o eixo Y? No 0. Viu só? Desse jeito é impossível errar. Senhoras e senhores, desculpa ter me estendido tanto. Um beijo no coração, fiquem bem. Qualquer coisa, dúvidas nos comentários, certo? Beijo no coração e valeu!